E aqui na Nelore Beca, Confraria da Carcaça Nelore, a gente vai bater um papo com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e o deputado federal pelo Paraná, Pedro Lupion. Prazer enorme revê-lo, estar com você, Pedro. E parabéns aí pela festa, pela confraternização. O Nelore evoluindo como a passos largos, buscando realmente essa qualidade toda de carcaça e ao mesmo tempo de precocidade também, né? Arão, primeiro, bem-vindo, né? Bem-vindo sempre aqui à nossa casa. Um prazer participar com você aqui desse canal, esse importante meio de comunicação para difundir o agro, não só da nossa região, mas do Paraná e do Brasil. Para nós é um momento extremamente importante de realização. Eu vejo a realização do pai com esse trabalho que ele vem selecionando Nelore desde a década de 70, trabalhando muito, trabalhando com importação, fomos diversas vezes para a Índia, trouxemos novo material genético, refrescamos a raça e hoje isso sendo reconhecido, gente do Brasil inteiro falando da qualidade dessa carne, nós falando em mais de 60% de cobertura de carcaça, nós falando em mais de 5% de marmoreio, ou seja, a carne Nelore sendo reconhecida pela sua qualidade, sua precocidade, rusticidade e principalmente as condições do Nelore, esse novo Nelore, crescer e desenvolver para o resto do país. Isso para mim é uma alegria imensa e a realização do pai é a realização de um sonho de todos nós. Ah, com certeza, né? O orgulho, a alegria que dá. A gente vê o Beca feliz da vida, recebendo tanta gente do Brasil inteiro nesse encontro em Santo Antônio da Platina, aqui no estado do Paraná. Ô Pedro, mudando um pouquinho o ritmo aí, o rumo da prosa, você como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem mais de 340 representantes lá no Congresso Nacional, com certeza tem batido e debatido com o novo governo coisas para o bem do agro. Como é que anda essa negociação, essa conversa com o governo central? Se está havendo uma certa relação boa ou, por outro lado, está encontrando uma certa resistência também? Como é que está? Arão, é óbvio que ideologicamente nós nunca vamos concordar. Claro. Eu tenho uma posição política à direita, o governo atual é de esquerda. Nós temos diferenças ideológicas claríssimas e de conceito da política, do que tem que ser o tamanho do Estado, a importância do governo, ou seja, essas diferenças a gente nunca vai conseguir superar. Agora eu, como presidente da FPA, mais de 340 parlamentares participando, a maior frente do Congresso Nacional, eu tenho que ter a responsabilidade de que o meu embate político com o governo não atrapalhe o desenvolvimento de política agrícola do país. Óbvio. Então, conseguir criar essas pontes, nem que minimamente, para que nas questões agrícolas a gente possa concordar. Nós discordamos em muito, mas algumas coisas a gente tem que trabalhar junto. Por exemplo, buscar os recursos para o Plano Safra, levantar os recursos para seguro, socorrer aqueles produtores que estão em dificuldade. O caso do Rio Grande do Sul, uma perda de safra sem precedentes, quarta safra com perda lá no sul do país. Aqui para cima, a chuva que não para, muita gente que não pode, não está conseguindo colher. Então, as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia e que depende do Ministério da Agricultura. O ministro Fávaro é produtor rural, inclusive é do Paraná e de Bela Vista Paraíso. Tem condições de conversar bem conosco, óbvio que está dentro de um governo de esquerda, tem suas limitações. Agora, a gente tem o papel também de ser uma frente de lobby, de trabalhar em prol do produtor rural e da agropecuária brasileira, denunciando quando está errado, reclamando, batendo, insistindo e principalmente usando a força que nós temos na quantidade de parlamentares para fazer a nossa vontade de superar qualquer dificuldade e imperar a nossa vontade. Bom, estamos hoje diante de duas questões que são fundamentais para o agro. Na semana passada, nós tivemos o protocolo das assinaturas quanto à CPI das invasões de terra. Como é que está isso no Congresso Nacional? Agora foi entregue já ao Arthur Lira, né? Ele é quem vai determinar se vai andar ou se não vai. Arão, nós temos uma onda de invasões, estamos vivendo uma onda de invasões que não aconteceu no país há mais de 15 anos. Exato. É algo organizado. Não é um movimento só, não é só o MST, não só o MTST, não só o movimento de luta, são várias frentes de embates e isso é extremamente organizado. Não é uma questão agrária, não é uma luta por terra e sim uma demonstração política. Nós precisamos saber de onde vem o dinheiro para bancar isso. Quem está bancando? Quem está bancando, quem está comandando e de onde vem a ordem central. Enquanto o governo não chega e não acalma os seus aliados, porque foram aliados, trabalharam na campanha do presidente, todos esses. Então, enquanto o governo não manda seus aliados baixarem a bola, nós, da política, do Congresso, precisamos representar a nossa população e mostrar que está errado
e buscar essas investigações. Nós conseguimos, no primeiro dia de coleta de assinaturas, todas as assinaturas necessárias para abrir a CPI. Agora o rito lá dentro é juntar todos os requerimentos, conversar com o presidente Lira, negociar muito bem negociado para que a gente consiga fazer com que essa CPI seja instalada. O governo obviamente não quer, o governo acha que não há fato específico para a abertura de uma CPI. Mas a invasão em si é o fato específico, não, Pedro? Então nós estamos insistindo nisso, brigando por isso e na véspera do tal do Abril Vermelho, né, em que eles já estão alardeando que farão uma nova onda de invasões. Além disso, Arão, é importante saber, nós criamos um pacote anti-invasão. Nós estamos mudando a legislação de esbulho possessório, porque hoje o que causa a invasão e o que permite a invasão é a certeza da impunidade, né, porque o cara sabe que não vai cumprir pena nenhuma, é 3 meses de pena e uma multa. Tanto que o vagabundo Zé Rainha foi preso por extorsão, não foi por invasão de propriedade privada. Vamos aumentar a pena do esbulho possessório, vamos fazer sair e retirar de todos os programas sociais do governo qualquer pessoa que participar de uma invasão de propriedade privada produtiva. Estamos mudando a legislação referente ao Código Penal sobre a tipificação do crime. Estamos pedindo informações para saber de onde que sai o dinheiro, quem é que está bancando isso e principalmente onde a gente consegue pegar essas contas CNPJ. O MST não tem personalidade jurídica, diz que não tem CNPJ, mas tem lojinha de produto, marca em rótulo de bebida, então alguma coisa tem, né? Então estamos atrás disso também. E também um projeto do Coronel Fraga, lá de 2003, que tipifica como terrorismo a invasão de propriedade privada produtiva. São vários itens aí que nós estamos avançando na pauta para conseguir dar uma resposta para a sociedade. Bom, questão tributária. Também o governo diz que tem a necessidade de se aprovar a reforma tributária ainda neste primeiro ano de governo. Houve já uma reunião da Frente Parlamentar com o secretário extraordinário do governo Lula, no sentido disso caminhar e poder chegar-se a um consenso que seja bom para o setor produtivo do país em si. Essa reunião aconteceu em Brasília também na semana passada, correto? Como é que foi o desenrolar e em que pé está essa questão da reforma tributária e, ao mesmo tempo, como é que vai ficar o agropecuarista se ela de fato acontecer? Vamos lá. Primeiro é importante a gente entender o que suscita uma reforma tributária. São 2 projetos, um é a PEC 45, outro é a PEC 110. A PEC 45 é que está na Câmara, 110 no Senado. Existem outros 2 projetos, um do senador Eliovisto, que é a PEC 46, e outro do Felipe Orleans de Bragança, que é a PEC 7. Todos os projetos pensando em simplificar o sistema tributário do país, que é extremamente necessário. Todos nós concordamos que precisamos de uma reforma tributária, que precisa melhorar o sistema tributário do país. Que não seja um puxadinho, né? Porém, a dificuldade que nós temos hoje é que o que está apresentado e o que está mais avançado é a PEC 45. A PEC 45 foi feita pelos bancos, foi feita pela Faria Lima e pela Confederação Nacional da Indústria, ou seja, é ruim para nós. Você acha que quem vai pagar a conta, a indústria ou o produtor? Fere os interesses do produtor. Então a gente tem 3 setores principais da nossa economia, como qualquer país. Nós temos indústria, serviço e produção. Setor primário, setor produtivo, que é o nosso setor. O que me preocupa muito? Que está sendo apresentada uma unificação de impostos, um imposto sobre consumo no final da cadeia. Então vamos lá, é o tal do IVA. 25% na hora do consumo significa o quê? A pessoa quando chega lá no caixa do supermercado, vai comprar alguma coisa, paga o imposto ali já, e esse imposto é distribuído sobre a cadeia produtiva como um todo. Nós não temos como, na cadeia produtiva do agronegócio brasileiro, que é tão diversa, que é tão complexa, nós tratarmos de uma taxação, ou seja, uma incidência tributária de um valor específico para toda a cadeia. Não existe isso. Claro. Eu não posso tratar carne, como nós estamos conversando aqui, milho, frango, arroz, feijão, igual a gente trata etanol, igual a gente trata borracha, igual trata maquinário. Ou seja, a nossa cadeia produtiva é muito diversa. E a gente precisa ter o ponto principal e a briga maior que nós temos hoje, que é a diferenciação de alíquota na cadeia. Dos 130 países que nós estudamos, praticamente 80 países que adotam um sistema de imposto de valor agregado, que seria o imposto de consumo, só 4 deles não têm diferenciação de tarifa, ou seja, diferenciação de alíquota durante toda a cadeia. Dinamarca, Estônia, países importadores, Sim. Ou seja, que não tem a produção que nós temos. Hoje, o que nos dá competitividade, nos dá condições de trabalhar, é justamente essa diferenciação. É conseguir fazer com que o nosso produto chegue mais barato. Existe uma outra teoria dessa reforma de falar de um cashback de cesta básica.
que é fazer com que quem tem condições pague o valor total da cesta básica, quem não tem condições seja ressarcido desse valor no programa social, que funcionaria perfeitamente na Dinamarca, na Holanda, na Alemanha, aqui no Brasil, do tamanho que nós somos, com a quantidade de informalidade que nós temos, é praticamente impossível. Hoje, a maioria da população mais pobre, mais humilde, compra os seus produtos na venda do vizinho, ali na esquina de casa, tal, não recolhe uma nota, não tem uma nota fiscal, não tem uma bobina de papel, ou seja, essa informalidade vai fazer com que fique boa parte da economia brasileira na marginalidade. A gente não pode permitir isso. O social, Pedro, ele é extremamente necessário em qualquer país do mundo. Claro. Não tem como você desassociar, tirar o social daquilo que é o país em si. Mas, por outro lado, também eu entendo que você não pode penalizar o produtivo em favor do social. É necessário que haja caminhos iguais, né? Ou seja, assistência social, sim. Porém, quem faz a assistência também tem que ter todo o amparo. Então, vamos lá, o seu João, a dona Maria, que estão lá mais humildes, que vivem às vezes de Bolsa Família, que têm uma renda de um salário, como é que eles vão, o que eles preferem? Eles preferem contar que o governo vai devolver um dinheiro no sistema social deles ou que ele vai chegar lá na venda, o arroz e o feijão vão estar mais baratos? É óbvio que eles querem mais barato. Primeiro que se a gente aumentar o preço da cesta básica, nós vamos ter inflação. Tendo inflação, a gente prejudica a nossa economia, o preço e o custo de produção será muito maior. Sim. Então a gente está muito preocupado quanto à dificuldade de nós conseguirmos segurar o custo de produção. Você sabe que o produtor rural hoje não tem margem, né? A margem não é maravilhosa, à exceção de poucos produtos na nossa cadeia. Carne, por exemplo, quem tem confinamento não fecha a conta. Ou seja, a gente precisa efetivamente valorizar o nosso produtor rural. Nós somos 1/3 do nosso PIB, nós somos 25% dos empregos gerados no país, 52% da balança comercial, não dá para brincar. Não dá para para brincar. Deixar extremamente claro que a nossa responsabilidade e a responsabilidade do governo, principalmente, é respeitar o nosso setor. Eu não posso aceitar que uma reforma bancada e financiada pela indústria possa ser positiva para o produtor rural e nós vamos deixar isso muito claro. Sem os 344 votos da bancada ruralista, a reforma não passa. Então eles vão ter que sentar na mesa e conversar com a gente. Até porque, né, Pedro, a gente tem uma atividade agropecuária que eu chamo de uma grande indústria a céu aberto. É isso. Ela corre todos os riscos. Ela corre todos os riscos climáticos, né? Agora mesmo, não chove no Rio Grande do Sul, não tem produção. Chove demais nas outras regiões produtoras e a máquina não consegue entrar porque a chuva não permite, está muito molhado o solo. Esse risco sempre existiu e sempre existirá. E daí, portanto, tem que ter também esse respeito para quem produz, né? E o Brasil produz para cerca de 800 milhões de pessoas ao redor do mundo. Veja, nós somos o maior produtor de alimentos do mundo. A própria ONU diz que o único território mundial que terá condições de triplicar a produção de alimentos é o Brasil. A tecnologia que nós temos no agro hoje permite que a gente tenha índices de produtividade nunca antes sonhados. Em 30 anos nós passamos a superar a marca de 350 milhões de toneladas, ou seja, é algo que é impressionante a quantidade de produção que nós temos e isso tem que ser valorizado. Muito. Agora é óbvio que nós temos uma responsabilidade imensa com o mundo, uma responsabilidade de alimentar as pessoas, de produzir alimentos e de fazer com que a nossa produção chegue nas mesas, obviamente, principalmente dos brasileiros, mas que a gente tenha competitividade internacional também. E isso é outro ponto que nos preocupa na reforma. Né? O precedente que o governo abriu, taxando a exportação de óleo cru, é uma taxação de produto primário da cadeia produtiva, ou seja, pode-se abrir um precedente de taxar também os nossos produtos agrícolas, as nossas commodities agrícolas, que tiraria completamente a nossa competitividade. Então são vários pontos que a gente tem que enfrentar no debate, no dia a dia, e que sem dúvida alguma vai tempo ainda. Por isso você fala que o governo quer aprovar a reforma tributária no primeiro ano do governo. Eu acho que não passa nem da Câmara no primeiro semestre. Então, vamos ver como é que vão ficar as coisas. Bom, torcer para que as peças se ajustem nesse tabuleiro e que seja o melhor para o país. Eu acho que a questão mais importante é o país em si. Desculpe interromper, mas é assim, deixar extremamente claro, eu tenho dito isso em todas as entrevistas que eu dou. Nós, ruralistas, produtores rurais, defensores do agro brasileiro, nós queremos e entendemos a necessidade de uma reforma tributária. O que eu tenho pedido ao governo é que nos permitam uma reforma que a gente possa apoiar. Essa que é a grande verdade. Eu não posso, mesmo sabendo da necessidade de uma reforma, aprovar uma reforma que seja prejudicial para o setor mais importante da nossa economia. Em outras palavras, há boa vontade por parte da Frente Parlamentar da Agropecuária e cabe ao governo entender essa boa vontade e saber que o país está em primeiríssimo lugar. Exatamente. Pedro, muito obrigado pela sua atenção. É um prazer muito grande para nós do Olho no Agro
está acompanhando o nosso deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Obrigado lá pelo Daniel, a Nilde e João Vitor, que estão com a gente aqui. E é um prazer sempre muito grande poder bater um papo contigo. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, gente. Um abraço.